mas nós vamos ver de novo só a parte A desse versículo, que diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Tudo que Deus faz durará eternamente. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua presença, na Tua casa. Eu sempre falo que é o melhor lugar de estarmos, ó Deus, é no centro da Tua vontade, junto ao Senhor. Pai, nós queremos pedir que o Senhor envie os Teus anjos guerreiros para este local, para nos guardar, nos dar liberdade, ó Deus, nesse lugar, nos 4 cantos dessa igreja, nas casas dos irmãos que estão assistindo em casa. Deus, prepara os nossos corações para que nós possamos receber a Tua palavra como uma porção do Teu Espírito, da Tua vontade para cada um de nós. Guarda esse irmão que está em casa, tire toda distração também, para que ele possa receber igual nós aqui. Usa-me como um canal vivo, do jeito que o Senhor quiser, querido Espírito Santo. Nós nos entregamos nesta manhã a Ti, em nome de Jesus. Amém? Alô? Alô? Trocou, né? O que nós vimos aqui nessa passagem? Pode sentar, irmãos. Nessa passagem fala que tem tempo para tudo. Tudo tem um tempo para começar e tudo tem um tempo de terminar. Mas só o que Deus faz que durará para sempre. E aí, eu fiquei pensando, quando eu vi que eu ia pregar hoje, né? Eu falei: Deus, o que eu vou pregar? E fiquei assim, eu não queria ver nada, que ninguém estivesse pregando, para eu pregar o que estão pregando, não queria. Eu queria que Deus falasse ao meu coração. Por isso, minhas palavras são bem simples, nada rebuscada, porque vem do coração de Deus e do meu coração. Eu não tenho grande oratória, eu não sou nada grande pregadora, eu sei disso. Mas eu queria que Deus me usasse como um canal para mandar um recado para nós. E Deus, numa madrugada, eu acordei, era 5 da manhã, e eu falei: aí, Deus, não tem nada para pregar, isso na semana passada, retrasada. Aí Deus falou para mim: tudo passa. E aí Deus foi me falando: irmãos, tudo nessa vida passa. Nada é eterno, só que o que Deus faz que durará para sempre. E nós estamos passando o quê? Nós estamos no ano de 2022, após pandemia, não é isso? Nós passamos por muitas coisas. Nós podemos dizer que agora, esse ano, a pandemia acabou, graças a Deus, ufa, né? Nós sabemos disso. Mas nós passamos e vivenciamos coisas horríveis. Nós vivenciamos muitas mortes, muitas perdas, né? Muitas falências, muito choro. Claro que todos nós passamos por tudo isso. Algumas pessoas passaram ainda muito mais trágico do que isso, que teve mortes da família perto, né? Mas esses dias sombrios, esses dias terríveis passaram. Nós estamos pós esses dias. Então, o que nós temos que aprender? Que tudo passa nessa vida, tudo. E eu fui vendo 3 pessoas na Bíblia que sofreram muito, muito, muito. Aí, o primeiro que eu quero falar, lógico que venceu o coração como veio ao meu, o personagem que mais sofreu nessa vida. Inclusive, eu nem dou sobre ele, né? Mas foi quem? Jó. Gente, Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que orava por seus filhos, era um exemplo de servo de Deus, mas sofreu horrores. O que aconteceu com Jó? Jó perdeu todos os filhos, Jó perdeu todos os servos, Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus animais, Jó perdeu a sua saúde, ele ficou cheio de feridas no corpo inteiro, Jó infeccionou tudo, fedia. Gente, pensa que coisa horrorosa que Jó passou, que sofrimento esse homem passou na vida, sofrendo, coçando. Meu Deus, eu não quero nem imaginar um negócio desse, horrível, mas Jó passou por tudo isso e tudo passou.
todo esse desespero de Jó, que ele foi ao fundo do poço, ele foi ao caos, mas passou esse grande furacão na vida de Jó. E Jó pôde respirar, Jó pode ser feliz de novo, Jó recebeu todos os filhos em dobro, todas as riquezas. Tem gente que fala que Jó dormiu milionário e nasceu e acordou mendigo, né? Paupérrimo, porque ele perdeu tudo. Mas tudo foi restituído em dobro na vida de Jó. Outro que veio ao meu coração foi José. José é um menino, 17 anos. Eu vejo, minha neta tem 16, um aninho a mais, um adolescente, jovenzinho. O que José tinha feito? Nada. Amado do pai, era o filho predileto, querido, devia ser um menino maravilhoso, né? Mas ele foi sequestrado pelos seus irmãos, foi um sequestro, porque ele foi lá entregar uma comida, vê os irmãos sequestraram ele. Colocaram ele numa cova, imagina preso num buraco, sem conseguir sair. Depois ele foi vendido como escravo. E como escravo ele foi caminhando com correntes no pé, que é assim que faziam com os escravos, né? Amarravam correntes nos pés. Ele foi andando até o Egito, chegou lá, ele foi vendido como escravo para o Egito. Então, ele perdeu muita coisa, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu o pai, né, que ele nunca mais viu. Ele foi caluniado, injustiçado, foi preso como um estuprador. Foi assim que Jó, que era a acusação de Jó, não de José, né? Que a mulher lá de Potifar disse que ele tinha tentado estuprá-lo, então ele foi preso, e a sentença sobre ele é que ele era um estuprador, ele foi preso injustamente, ficou na prisão, mas tudo passou na vida de José. Como que é a história do fim da vida de José? José se tornou o segundo homem do Egito, a nação mais importante da época. Acima de José, somente o faraó, que era o rei do Egito. Tudo, ele pôde trazer o pai, o convívio de novo com o pai, que ele trouxe de Canaã de Israel para o Egito. Tudo foi restituído para José. E ele trouxe toda a família, e José não era um homem rancoroso, nada disso. Ele ainda deixou os seus irmãos, que o sequestraram, judiaram dele, os irmãos maus, ficar com ele. Todos moraram no Egito, e até quando o pai morreu, ele continuou bom para os seus irmãos, né? Viver o tempo que quiseram no Egito. Mas passou toda aquela angústia na vida de José. Outra pessoa que veio ao meu coração é Davi, o rei Davi, também 17 aninhos, foi ungido rei por Samuel. Somente depois que ele foi ungido rei, tudo começou na vida dele. Ele foi perseguido por um rei louco, mau, perverso, que quase o matou. Saul, né? Quase matou Davi. Mas Davi teve 2 momentos na vida de Davi. Isso passou na vida de Davi. Davi se tornou rei. E aí, Davi teve outro problema na vida dele, que foi, ele não conseguiu lutar consigo mesmo. Ele lutou, venceu tantas guerras, mas não venceu a si mesmo. Quando ele teve uma tentação, ele se dobrou a ela, foi vencido por ela, ele adulterou, ele matou o marido de Betseba, que é a mulher que ele adulterou com ela. Ele foi para o fundo do poço, perdeu a alegria da salvação, e só não perdeu a alma dele porque ele se arrependeu. Davi se arrependeu, e Deus restituiu a ele a alegria da salvação. Mas Davi perdeu o filho recém-nascido de Betseba, o filho do adultério. Não adiantou orar, não adiantou jejuar, não adiantou clamar. Era uma sentença de Deus sobre a vida dele, e esse filho foi morto. Davi também sofreu uma rebelião do seu filho Absalão.
ele teve que fugir, porque Absalão usurpou o trono do pai, se tornou rei no lugar do pai, e Davi teve que fugir desse seu filho, mas tudo passou. Absalão foi morto pelos homens de Davi, o reino foi restituído a Davi, e Davi voltou a ter paz e tranquilidade na sua velhice. Porque quando ele adulterou, ele estava na meia-idade, lá pelos seus 70 anos. E quando ele restituiu, foi tudo restituído, tudo passou, também essa tempestade na vida de Davi, ele pôde desfrutar em paz e tranquilidade a vida dele, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer, como eu comecei, que tudo na vida passa. O sofrimento de agora, a angústia que você pode estar sentindo, ela vai passar. Mas o que Deus faz permanece para sempre, que nós acabamos de ler. O versículo, após tudo passa, tudo tem o tempo, o que Deus faz permanece eternamente. Aí você me pergunta, o que Deus faz? Primeira coisa que Deus faz, uma obra em seu coração. Como que é uma obra em nosso coração? É aquele momento em que você entende que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo aqui físico. É quando você tem aquele encontro com Ele e sabe que Ele está vivo. Você tem a certeza absoluta que Ele vive e que Ele está em você. Muitos aqui, ou em casa, nasceram em berço evangélico, em lar evangélico, acostumou-se a conviver na igreja e não tem a experiência, mas você precisa ter uma experiência dessa obra feita em seu coração, todos nós. Essa certeza, vem o que vier, Jesus é vivo, está vivo. E nós temos uma urgência, todo mundo que tem essa obra em seu coração tem uma urgência, levar ao mundo, mostrar ao mundo que Ele está em nosso meio, que Ele é real. Nós estamos vivendo agora a era que, perseguindo as igrejas, perseguindo os cristãos, o mundo inteiro, né, se levantando contra Jesus, como se isso fosse uma religião de um povo louco, que crê numa utopia, numa coisa que não existe. Não. Por isso que quando eu falo para qualquer pessoa que não tem o Senhor Jesus, eu falo, não adianta eu falar o que Ele fez, quem Ele é. Você precisa ter uma experiência com Ele. Você precisa senti-lo. Se você é convencido, mas você não é convertido, não tem essa experiência, você precisa ter. Precisa dessa obra, que ela dura eternamente. Você fala para o Senhor, Senhor, eu preciso te ver, eu preciso te conhecer, e eu preciso te sentir. Eu até falo, é como ar, a gente sente o vento, mas não vê. Mas alguém fala para você que o vento não existe, você vai falar o quê? Eu sei que ele existe, porque eu sinto. Essa é a experiência, a obra feita em seu coração. Ninguém pode tirar. Não tem regime, não tem país, não tem ninguém que se levante contra você, que consiga tirar essa presença, porque Ele é real. Você sabe que Ele é real. Todos nós precisamos que Deus faça essa obra, que é a presença de Jesus em cada um de nós. Segunda coisa que Deus faz, que durará eternamente, um caminho a seguir. Deus prepara um caminho para seguir. Caminho nos diz de direção, nos fala de rota, é isso que Deus te dá. Um caminho, uma rota a seguir. E que caminho é esse? Eu posso te falar, é um caminho de paz no meio do caos. É um caminho de alegria no meio da tristeza. Muitas vezes as pessoas param e pensam, aquela pessoa passa tanta coisa, como é que ela está em pé? Como é que ela está tranquila? É o caminho. Se a pessoa está no caminho, na direção, é um caminho que nos leva a Ele eternamente.
esse caminho você tem paz. A Bíblia fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos estar no caminho, entendendo que esse caminho, mesmo que você esteja passando a angústia que for, o problema que for, você está no caminho. Nele tem o Senhor com você. Esse é o caminho que você tem que trilhar, que você tem que caminhar na terra. O caminho não passa as dores, não fica sem dores, é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento, como todo mundo. Só que você, no caminho, você tem paz. No caminho, você tem alegria. Eu sempre falo, quem nunca perdeu uma pessoa muito querida, não tem experiência com o Espírito Santo como consolador. Pode ter outras formas, mas como consolador só quando você precisa dele te consolando. Você está no caminho, você se encontra com o Espírito de Deus. Você está num sofrimento profundo, numa perda, ele vem e te consola, porque você está no caminho certo. E também tem outra urgência nesse caminho. É a urgência que você tem que mostrar ao mundo, porque o mundo caminha para dor e destruição. Esse é o caminhar de muita gente. A multidão caminha cega para a morte, e morte eterna. Eu sempre falo, aqui nós vamos viver para abençoar 100 anos, tá? Todo mundo vai viver 100. E depois disso, é uma eternidade. Você tem que ter certeza que você está no caminho dessa eternidade. Porque você quer se encontrar e já tem o Senhor, já se encontra. Eu falo que na terra já é o céu para quem tem o Senhor. Não é ausência de sofrimento, mas é condição de passar tudo e qualquer situação. E a urgência é mostrar às outras pessoas que existe um caminho. O Senhor, em João 16, não, acho que é 14:6, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém vai a Deus sem Jesus. Ele é o caminho, ache esse caminho, procure esse caminho, para andar nesse caminho. A terceira coisa que Deus faz, que durará para sempre, é um novo amanhã. Aleluia! Um novo amanhã. O que isso nos diz? Esperança. Ele te dá esperança. Que tudo que você está passando, todo sofrimento, toda angústia, vai passar. Porque Ele tem para você um novo amanhã. É um amanhã cheio de paz, de alegria, de segurança nele. Você não precisa ficar sofrendo. Pense que o amanhã virá. Não é assim? A dor pode durar uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Quanto tempo vai durar? Eu não sei. O Senhor sabe. Você só precisa confiar. Porque o que Deus faz durará para sempre. Ele faz uma obra em nosso coração, Ele faz um caminho para andarmos, e Ele prepara um novo amanhã para cada um de nós. E o que nós precisamos fazer, depois que nós vimos tudo isso, que tudo há de passar. Não pense que esse sofrimento é eterno, porque não é. O que nós precisamos fazer? Existe uma palavra que se chama rendição. Temos que nos render ao Senhor. Temos que abaixar o nosso nariz, a nossa autossuficiência, de achar que nós podemos, fazemos e queremos. Esquece? Nós não podemos nada, nós não fazemos nada. Tudo pode é o Senhor, tudo faz é o Senhor. Então, é a rendição que nós precisamos ter, a humildade de saber que nós precisamos dEle. Quem consegue passar um dia tranquilo se não orou? Você consegue? Quem não tem essa experiência? Novo convertido tem muito essa experiência, né? Esqueceu de orar, o dia ficou complicado. Gente, é acordar em oração, durante o dia inteiro ligado no Senhor. Vai dormir com oração, isso é uma necessidade do crente. Eu tenho essa necessidade. Eu não posso ficar angustiado, então eu tenho que ter essa necessidade. Eu tenho que estar ligado ao Senhor para que eu ande bem.
Acho que isso é com todo mundo, né, irmãos? Você caminha bem quando você ora. Já acorda orando, eu sempre falo para você se cobrir com a armadura do Senhor, Efésios 6, de 13 a 18. E acorde no Senhor, ande no Senhor e durma com o Senhor. Amém? Eu queria colocar aqui uma música que eu pedi a Edinho e queria chamar você. Essa música fala de render-se ao Senhor, rendição. Eis-nos aqui, né? Quem quiser vir ao altar, eu gosto de ir ao altar do Senhor, não me interessa se é pastor, se é diácono, quem é. Nós temos que ir porque nós somos falhos e homens, e nós precisamos do Senhor. Tem um momento aqui no altar que a gente está dizendo a Deus, ai Senhor, eis-me aqui, rendido estou diante de Ti. Amém? Pode colocar a música. Você que está em casa, se prostre diante do Senhor também.
Glória a Deus. Nesse momento você fala para o Senhor o que você trouxe aqui no altar diante dele, se foi sua tristeza, qualquer problema, a angústia, deixe tudo aqui no altar do Senhor e receba dele esse abraço, esse carinhoso, que é tudo que nós precisamos realmente para viver. Vou dar um minutinho, rapidinho, para que você fale com o Senhor, abra o seu coração para ele, que ele está aqui para ouvir a sua oração. Você que está em casa, também coloque seus problemas nas mãos do Senhor. Confie. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Aqui tem vários irmãos, várias pessoas, colocando o fardo diante de Ti, ó Deus, para que o Senhor possa carregar por cada um de nós, por cada um deles. Ó Deus, nós nos rendemos aos Teus pés, como diz essa música, que é a única coisa que nós precisamos para viver a Tua presença, Jesus. Nós nos rendemos ao Senhor nesta manhã, dizendo que não temos nenhum Deus além de Ti. Confiamos no Deus que o Senhor é, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que tudo pode, um Deus que olha cada um de nós, que não cai um fio do nosso cabelo sem que o Senhor saiba. Sabemos que nós somos únicos para o Senhor. O Senhor não nos olha como uma multidão. O Senhor olha para cada um de nós conforme a nossa necessidade, conforme as nossas carências, conforme, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor vem suprir cada um, independente um do outro, individualmente, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos ama, e nós queremos nesta manhã dizer que estamos rendidos aos Teus pés, clamando ao Senhor pela misericórdia, pela Tua segurança, pela paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Nós queremos essa paz, nós queremos andar nos Teus caminhos, que é nesse caminho que nós nos encontramos e sabemos que é um caminho de paz, mesmo no meio do caos. É um caminho de alegria, mesmo diante de tanta tristeza. Nós sabemos, ó Deus, que a obra que o Senhor faz em nós é perfeita. Ninguém há de tirar de nós. Sabemos que temos um novo amanhã para caminhar, para trilhar, que essa tristeza, todos esses problemas, todos esses fardos, estamos deixando em Teu altar, estamos indo embora, porque a Tua palavra diz que tomai sobre mim o jugo, porque o meu jugo é suave e manso. Por isso, ó Deus, nós queremos deixar o nosso jugo e tomar o do Senhor, que é manso e suave. E queremos, ó Deus, sair daqui leves, felizes, olhando para um novo tempo que está diante de nós, um novo amanhã de paz, um novo amanhã de alegria. Nós vimos tantas pessoas na palavra de Deus que passaram por grandes provações, todos foram vitoriosos, com a certeza que nós também seremos e somos vitoriosos no Senhor. Por isso, Deus, eu quero deixar em Tuas mãos cada irmão aqui ao altar, cada irmão presente aqui, cada irmão em casa, em Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha colocar a Tua mão de poder, resolvendo e tirando toda e qualquer dificuldade, dando fé, que a fé no nosso coração é que vai nos mover e vai nos fazer caminharmos para o nosso futuro confiante em Ti, que nos dá confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.